Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deixa eu só colocar água aqui, porque fazer muita coisa ao mesmo tempo é perigoso, ainda mais na frente de um monte de gente, né? Aí que a água cai, o copo cai, tá filmando ainda, fica no vídeo do final de ano. Tem os irmãos preparados já, né? Aleluia. Antes de começar a ministrar, eu estava olhando a tua vida, Luciano, Natália, e me lembrando do cuidado do Senhor sobre tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus o mesmo cuidado sobre os seus filhos. Sejam guardados pelo Senhor em todas as áreas da vida deles. Sejam cheios do Senhor. Sejam profetas do Senhor em nosso meio. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pelo que já falastes até aqui, Senhor. Estamos experimentando da tua parte nessa noite um maná completo e sobrenatural, Senhor. O banquete está servido, Senhor, e nós estamos como ovelhas tuas, nos saciando na tua presença, Senhor. Nessa hora nós oramos para que a tua palavra venha também encontrar lugar, Pai, na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor venha a ser exaltado, Senhor, acima de tudo e acima de todos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Amados, eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. Vou procurar ser um pouco breve. Não sei se vou conseguir. Peço paciência dos irmãos. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor repartiu comigo no começo desse ano. E foi uma palavra que, eu digo aos irmãos, me chacoalhou um pouco. No bom sentido. Me ajustou um pouco no bom sentido. E tenho caminhado sobre essa palavra, tenho buscado mais revelação dessa palavra, tenho buscado cada dia mais ser moído por essa palavra, ser transformado por essa palavra. Depois de um tempo andando com o Senhor, a gente não tem mais medo do que a palavra pode fazer com a gente. Amém? Porque por mais que ela nos destrua, por mais que ela nos moa, ela está gerando Jesus em nós. E eu queria que os irmãos abrissem Hebreus 3, de 1 a 6. Aliás, vamos abrir primeiro em 1 Coríntios 3, 9. Depois nós vamos para Hebreus. Porque essa é a palavra que tem me chacoalhado. Primeira Coríntios 3, capítulo 3, versículo a partir do 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta, se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. E indo para Hebreus 3, versículo 1, um pouco para frente. Hebreus capítulo 3, versículo 1.
Há aqui um testemunho a respeito do ministério de Moisés e uma exaltação de Cristo. O livro de Hebreus é sobre Cristo, é sobre a exaltação de Cristo acima da lei, acima dos profetas, acima de Moisés, acima de tudo e de todos. E diz: pelo que, irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Vamos repetir: a qual somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Amados, a palavra, ela demonstra um zelo de Deus em querer nos localizar, nos dar uma identidade bem clara daquilo que somos. Nós tivemos reunidos esses dias atrás lá na chácara, falando sobre identidade, falando sobre quem somos, falando do nosso chamado, da nossa vocação, nos lembrando que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E há no coração de Deus esse zelo de fato de dizer quem nós somos, não só individualmente, como coletivamente. E coletivamente há um exemplo que a palavra nos traz, que não é um exemplo figurado, que é o exemplo da casa. O que eu quero dizer quando eu falo que não é um exemplo figurado? A igreja, ela não é como se fosse a casa. Ela é a casa, ela é o edifício. Aqui diz, no versículo 5, na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. No 6 diz, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual somos nós. Ou seja, eu quero falar sobre duas realidades aqui nessa noite. A primeira realidade é a realidade de que coletivamente, como corpo de Cristo, como igreja, como congregação, Deus está edificando uma casa espiritual. E essa casa sou eu, é você, é esse irmão que está do teu lado. Essa casa somos nós. Amém? Somos um edifício de Deus. Somos um lugar que Ele está trabalhando para morar. Somos um lugar que Ele está trabalhando para edificar. Somos um lugar que Ele está trabalhando para transformar. Isso é uma realidade, isso já começou. Mas ao mesmo tempo é um processo. Ou seja, nós não somos uma casa perfeita, nós não somos uma casa completa, nós não somos uma casa que já está acabada. Nós somos uma casa que está sendo edificada para a morada do Senhor. Abra comigo em Efésios 2, do 19 ao 22. E nós vamos ver essa realidade por toda a palavra. Eu selecionei algumas passagens que nos diz isso. Diz aqui, Efésios 2, do 19 ao 22, diz assim, sobre a nossa vocação, sobre a nossa identidade: assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O 20 diz, edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para morada de Deus no Espírito. Então, qual que é a realidade espiritual da igreja? É que cada membro do corpo de Cristo está num processo aonde individualmente Cristo está sendo formado. Amém? Romanos 8, 28, não precisa abrir lá, mas diz assim: sabemos, pois, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, individualmente, todos nós aqui estamos num processo de construção. Vira para o teu irmão e fala assim: eu estou em obras, irmão. Estou em construção. Desculpa o barulho. Às vezes a gente tem que falar assim: desculpa o barulho. Tem aquelas faixas, às vezes, perdoe o barulho. Estamos em construção para melhor atendê-lo. Nós, como igreja, estamos em construção para melhor servirmos uns aos outros, mas nós estamos sendo transformados individualmente à imagem de Cristo. E coletivamente, o Senhor está também nos edificando. Eu gostei muito de pegar hoje outras traduções para ler essa passagem, mas em Efésios 2:22 diz: no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para morada de Deus no Espírito. Ou seja, há uma realidade: nós estamos sendo construídos, nós estamos sendo edificados. Usando de um exemplo bem simples, deixa eu chamar aqui o Donizete. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Não sei se vai dar microfone ou não. Pessoal do som, dá uma ajuda aqui. Amém. Mas a palavra diz que o Donizete foi chamado, ele foi retirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, imagina aquelas maquininhas que pegam um bichinho, sabe aquelas maquininhas que você gasta 20 fichas para pegar um ursinho, né? Pegou aqui, não, um ursinho não, um irmão amado, não foi, perdão, mas pegou o irmão e transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele colocou você, vou chamar aqui, o Elton não chegou ainda, né? Mas vou chamar aqui o Léo, né? Chamar o Léo que está nessa ajuda de edificação, né? O Zé tinha colocado dentro de um lugar que se chama igreja, onde ele tem irmãos que edificam a vida dele. Tem também, chamar aqui o Daniel, nesse pastoreio, nesse cuidado, nessa supervisão, também está aqui edificando a vida do Donizete. Vou chamar também o Figueira. Cadê o Figueira? Está aí? Vem cá, Figueira. Prometo que não vou fazer nada, vou só usar um exemplo legal aqui. Mas o Figueira, como demonstração desse amor, vem cá, abraçando a vida do Zete e edificando a vida do Donizete. Ou seja, dá para o Donizete fugir para algum lugar aí, para a direita, para a esquerda, cair, se ele, tenta cair, Zete, aí, tenta dar, solta um pouco o peso. O que é isso, amados? O Senhor nos coloca num ambiente cheio de Cristo. Amém? Figueira tem Cristo. O Léo tem Cristo. O Daniel tem Cristo. E nesse exemplo, o exemplo perfeito seria nós estarmos todos abraçados aqui uns aos outros, porque nós todos somos igreja, e o Zete estaria aqui cercado num ambiente onde as pessoas edificariam, porque nós estamos sendo edificados em amor, bem ligados, bem ajustados, para que ele possa manifestar também Jesus. Amém?
Essa é a realidade de igreja. Essa igreja, amados, não é microfone, não é palco, ela não é parede, ela não é forro, ela não é ar-condicionado. Igreja somos nós. Nós poderíamos estar reunidos em qualquer outro lugar que nós continuaríamos sendo igreja. Isso ajuda. Amém? Mas igreja é espiritual, igreja são pessoas. Amém? Obrigado pela ajuda, irmãos. Glória a Deus. Amém. Aí, ele está me ajudando a subir aqui. Isso aí. Porque, amados, todo o coração do Senhor em nos edificar, Ele tem um simples objetivo: nos tornar homens e mulheres que são transformados à imagem de Cristo. Cristo é o exemplo perfeito de um edificador. Ou seja, qual que é a segunda realidade? Qual que é a primeira realidade? Eu, como casa espiritual, estou sendo edificado, estou sendo construído, estou aprendendo a amar, estou aprendendo a perdoar, estou aprendendo a abrir mão, estou aprendendo a ser manso, estou aprendendo a ser humilde, estou sendo edificado. Mas o objetivo de toda edificação, Efésios 2, 21, de toda edificação que ela é bem ajustado, é que você, o que está escrito aí na tua Bíblia? Cresce. É que você, como diz Hebreus 5, atendendo o tempo decorrido, se torna alguém que não mais somente recebe e somente é sustentado. Atendendo o tempo decorrido, nós nos tornamos alguém que cresce para templo santo no Senhor. Efésios 4, 13 diz: até que todos, vamos abrir lá, vou esperar os irmãos. Efésios 4, 13 diz: até que todos, coletivamente e individualmente, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Qual é o objetivo de Deus na nossa edificação? Qual é o objetivo do Luciano e da Natália no cuidado com Estevão e com Samuel? Que eles cresçam. Eles são lindos pequenininhos, não são? Demais. A hora que eu olho para a Ágata, eu falo, por que cresceu? Ela é linda crescendo, mas eu me lembro dela pequenininha. Só que ao mesmo tempo, eu tenho certeza que não estaria tão feliz quanto estou hoje se a Ágata não tivesse se desenvolvido. E ainda hoje, com 4 anos, eu estivesse com a Ágata com o nenê de colo. Porque se ainda hoje, com 4 aninhos, ela estivesse pequenininha e estivesse nenezinha, alguma coisa estaria errada. Portanto, o objetivo de toda edificação, tanto natural quanto espiritual, é crescimento. Amém, amados? É crescimento, é amadurecimento, é subir degraus, é a gente entender que eu estou sendo transformado à imagem do Filho de Deus. Eu estou sendo transformado a um padrão elevadíssimo, que é Jesus. E nesse processo, eu preciso me situar, eu preciso entender, eu preciso concordar com Deus, eu preciso entender que esse processo é dele na minha vida, e por mais que isso doa, por mais que isso às vezes nos tire do nosso conforto, isso é bênção nas nossas casas. Amém?
E a segunda realidade, voltando para 1 Coríntios 3, do 9 ao 16. Vamos voltar lá. É que nesse chamado, nessa vocação, nesse entendimento de que eu estou sendo transformado à imagem de Cristo, eu estou me transformando em um servo, eu estou me transformando em um edificador. Há uma responsabilidade, amados. E qual é essa responsabilidade? Está no nome que Deus te chama. E qual que é o nome que Deus te chama em 1 Coríntios 3:9? Cooperadores. O que é um cooperador? É alguém que não faz nada? É alguém que só recebe? É alguém que é um receptor? Ou não? A imagem de cooperador é alguém que coopera. Ou seja, Deus escolheu que a sua igreja, Ele definiu que a sua igreja, ela seria edificada, amém? Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. A responsa de quem edifica a igreja é do próprio Cristo. Os irmãos do presbitério cooperam com essa responsabilidade. Nós cooperamos com essa responsabilidade. Mas, amados, o próprio Cristo, Ele edifica a sua igreja através de quem? Dos cooperadores. Amém? Não somos edificados por anjos. Não somos edificados diretamente do trono de Deus. Não, Deus abre os céus e não precisa de ninguém falar. Não, Deus edifica através de pessoas. Deus edifica através de dons. Deus edifica através de crianças. Deus edifica através de ministros. Deus edifica através de profetas. Deus edifica através de apóstolos. Deus edifica através de mestres. Deus edifica através dos louvores. Deus edifica através das orações. Em todos esses processos onde nós estamos envolvidos, são pessoas que participam do processo de edificação. E diz aqui: porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura e edifício de Deus. Ou seja, há um trabalho conjunto entre Deus e você nessa edificação. Porque, nos lembrando aqui do exemplo do Donizete, ele não só está sendo edificado, mas ele está indo para a casa dele, aonde ele tem uma esposa, Renata, que ele edifica, forma Jesus. Ele tem o Tiago, que ele cuida, que ele é pai, que ele diz: filho, isso é certo, filho, isso não é certo, filho, isso é do Senhor, e ele diz: filho, isso não é do Senhor. Amém, amados? Ele diz: filho, isso você assiste, e ele diz: filho, isso você não assiste. Essa semana a gente foi bombardeado aí por mensagens do WhatsApp, aonde se falava de um vídeo que se circulava na internet. E o grande receio de todos era que as crianças hoje em dia estão sendo criadas com tablets em suas mãos o dia todo, ou um celular o dia todo. E qual que é a responsabilidade de um pai, de uma mãe? Edificar os seus filhos à imagem de Cristo, dizer para eles: isso é bom, isso não é. Edificar, ele se torna o discípulo de Jesus com o tempo, ele se torna um edificador, ele se torna alguém que cuida, ele se torna alguém que também derrama da graça que ele recebeu. E Paulo fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Quem é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da igreja, amados? Cristo. A igreja edificada sobre Cristo. E ele continua: e outro edifica sobre ele. Mas ele nos deixa uma exortação, e
é essa palavra de exortação que tem me chacoalhado. Mas cada um veja como edifica. Todos nós somos chamados a edificar aqui. Amém, amados? Vamos erguer nossas mãos. Somos chamados? Todos nós. Deus está em todos, Ele age por meio de todos, Ele se derrama através de todos. Todos são chamados a edificar em alguma forma, em alguma esfera, em algum dom, em algum lugar. Deus vai te usar como edificador. Mas a exortação que veio a mim é a seguinte: mas cada um veja como está edificando. Cada um veja como está cooperando. E o exemplo aqui é claro: existe a infeliz possibilidade de eu edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas também com madeira, feno e palha. Existe essa possibilidade de eu estar edificando na casa de Deus com aquilo que não é tão precioso assim, com aquilo que não resiste ao fogo, com aquilo que não resiste às lutas, com aquilo que não resiste à provação. E isso precisa nos trazer temor, porque o Senhor nos colocou nesse ministério, e Ele é fiel para nos suprir nesse ministério. Mas a pergunta é: o que está fluindo desse ministério de edificação? O Senhor me fez essa pergunta no começo do ano: André, como você está edificando a tua casa? Com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha? Como você está edificando a tua esposa, André? Com ouro, prata e pedras preciosas? Como você está edificando os teus filhos? Qual é o teu comprometimento na edificação dos teus filhos que estão crescendo? Qual é o tipo de material que você está usando nessa obra? Porque a obra que é feita com bom material, ela permanece, mas a obra que não é feita com bom material, ela não permanece. E o Senhor foi continuando: como você está edificando a vida dos irmãos que estão vinculados mais próximos a você? Como você está edificando a vida dos jovens que estão ali também recebendo dessa edificação? Como você está edificando a igreja comprada pelo meu sangue? Qual é o tipo de material que você tem usado nessa edificação? E amados, o que eu tenho me colocado diante do Senhor e orado diante dEle e pedido diante dEle é que nessa edificação, nesse derramar, nesse profetizar, nesse ministrar, em todas as esferas, eu não estou falando somente ministrar a palavra de eventualmente, não, estou falando vida igreja, vida comum. Todos nós precisamos clamar ao Senhor para que aquilo que flui das nossas mãos não seja madeira, feno e palha, mas seja ouro, prata e pedras preciosas. Abre comigo em Lucas 10, 25 ao 28, onde Jesus se encontra ali com o doutor da lei. E esse doutor da lei pergunta algo a Jesus, não com o objetivo de aprender, porque o objetivo do fariseu nunca é aprender, sempre é tentar o próximo. O objetivo do discípulo é aprender, é receber de Jesus. E esse certo doutor da lei, tentando no 10, 25 e dizendo, disse a Jesus: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás.
O que me chacoalha também nessa palavra de Jesus, nesse mandamento da lei, é que o mandamento do Senhor, ele não fala sobre algo que não envolva todo o nosso coração. Ele não fala sobre algo mediano, ele não fala sobre algo pequeno, ele não fala sobre algo frouxo, ele não fala sobre algo negligente. Ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso me faz pensar: Senhor, eu tenho te amado de todo o meu coração? Quando eu estou contigo, o meu coração é totalmente teu? Como hoje nós cantamos, reina no meu coração, porque o meu coração ele é teu, porque o Senhor o comprou. Mas quando eu ouço essa palavra, que o desejo do Senhor é que eu ame de todo o teu coração, talvez essa palavra precise me levar a tirar um pouco de feno, palha e madeira de dentro do meu coração, para colocar ouro, prata e pedras preciosas. Ele continua: ama o Senhor de toda a tua alma. Ou seja, eu estou envolvendo a minha alma nesse amor ao Senhor, eu estou ensinando a minha alma como o salmista fazia: aquieta-te, ó minha alma, ele dizia às vezes. E outras vezes ele falava: exulta, minha alma. Eu estou envolvendo as minhas emoções na edificação do corpo de Cristo, eu estou envolvendo o meu coração, eu estou envolvendo as minhas expectativas na edificação do corpo de Cristo. Aquelas pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta, sejam filhos naturais, sejam filhos espirituais, elas estão vendo em mim um comprometimento de todo o meu coração. Dentro da minha casa, os meus filhos estão vendo um comprometimento de todo o meu coração em relação a eu mostrar Jesus para eles. Amados, eu penso que nós precisamos meditar nesse assunto. Amém? Como igreja do Senhor. Mas nas casas do mundo é assim. A criança vive de qualquer jeito. Amados, nas casas do mundo pode ser de qualquer jeito. Na igreja não. Esses dias a gente estava conversando, estava no final do acampamento, estava com o Ioca na fila, e ele estava falando sobre aquele testemunho que ele deu dos surdos mudos, que eles estão se preparando lá para receber essas pessoas. E o Ioca e a Mariana estavam falando: André, muitos não sabem como receber alguém diferente. Muitos não sabem receber alguém que tem autismo. Muitos não sabem receber alguém que tem a surdez. Muitos não sabem receber alguém que tem alguma limitação. E eu falei para ele: Ioca, isso é geral. Mas tem uma coisa: se o mundo não sabe receber essas pessoas com alguma limitação, eu não tenho nada com isso. Nós não temos nada com isso. É normal, eles estão mortos em seus pecados e delitos. Agora a igreja precisa aprender a receber o limitado. Amém, amados? Precisamos aprender, assim como a vida dentro da nossa casa não é igual no mundo, não é igual na sociedade, não é igual está sendo vivido por aí, porque nós somos discípulos de Jesus. Ou seja, eu sou chamado a amar o meu Senhor de todo o meu coração. O Senhor quer todo o teu coração. Eu não sei o que tem dentro do teu coração, mas eu sei que o Senhor quer todo o teu coração, assim como Ele quer todo o meu coração. Ele é um Deus zeloso. Ele quer toda a tua alma, Ele quer tuas emoções envolvidas. Ele quer, aqui diz, e de todas as suas forças. Amados, amar o Senhor, edificar a igreja, servir aos irmãos, envolve a nossa força. Amém? Servir a igreja de Jesus envolve a nossa força, envolve o nosso morrer. André, mas você está falando então que você vai ser salvo pela tua força? Não, não tem nada a ver com isso. A gente é salvo pelo sangue de Jesus e pela graça de Deus, mas o Senhor nos coloca num processo e no caminho onde tem um monte de gente que precisa do nosso amor, da nossa ajuda, precisa do nosso tempo, precisa da nossa oração, precisa da nossa visita.
Não dá para os amados João e Daniel visitarem a todos os irmãos que precisam em suas necessidades, mas tem uma igreja inteira para visitar os que precisam. E isso envolve a nossa força. Quantas e quantas noites nós perdemos servindo ao Senhor. Só que o que nos traz alegria é que quando nós olhamos para a palavra, a gente vê Pedro no mesmo processo. A gente vê Barnabé no mesmo processo. A gente vê Jesus no mesmo processo. A gente vê Paulo falando que ele se gasta e se deixa gastar pela igreja. Ele tem uma passagem ali, não me lembro agora, mas me lembro da passagem onde ele fala das vigílias, das noites em claro, dos açoites. O que é isso? É Paulo servindo ao Senhor com todas as suas forças. Em nome de Jesus, eu quero profetizar força sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor.